A chuva começou a cair às 3 da tarde, pesada e fria, transformando as ruas de São Paulo em rios cinzentos. Marina observava as gotas escorrerem pela janela do ônibus, seu reflexo embaçado no vidro molhado. 62 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, mãos ásperas descansando sobre a bolsa de pano surrado no colo. Ela voltava para casa depois de mais um dia limpando escritórios no centro da cidade. E sentia o cansaço não apenas nos joelhos que doíam, mas em algum lugar mais profundo, mais antigo, um cansaço que o sono nunca curava. O ônibus sacudia nas lombadas e Marina fechou os olhos por um instante. Pensou em Rodrigo, seu filho mais velho, que ligava uma vez por mês, sempre apressado, sempre com algo mais importante acontecendo ao fundo. Pensou em Letícia, a caçula, que morava em Curitiba e mandava mensagens curtas aos domingos. Tá tudo bem, mãe? Sempre a mesma pergunta. Marina sempre respondia a mesma coisa. Tudo sim, minha filha. Deus abençoe vocês. Mentira, não estava tudo bem há muito tempo. O motorista freou bruscamente e Marina segurou firme na barra de ferro à sua frente. Uma mulher jovem entrou correndo, sacudindo o guarda-chuva e rindo ao telefone. Marina a observou. O cabelo brilhante, a pele luminosa, o jeito despreocupado. Ela se lembrou de ter sido assim uma vez, antes do casamento, antes de Milton, antes de descobrir que existia uma forma de solidão que acontecia mesmo estando ao lado de alguém, todos os dias, por 37 anos. Milton nunca a tinha batido, nunca a xingou com palavrões. Mas existem violências silenciosas, pensou Marina, que machucam de formas que não deixam marcas visíveis. Ele a ignorava. Passava por ela na cozinha, como quem passa por um móvel. Comia a comida que ela fazia sem levantar os olhos do prato. Dormia de costas para ela todas as noites. E quando ela tentava conversar Sobre qualquer coisa, sobre o tempo, sobre os filhos, sobre seus medos, ele suspirava fundo e ligava a televisão mais alto. Ele morreu fazia 4 anos. Infarto, disseram os médicos. Rápido, disseram os vizinhos. Como se isso fosse um consolo. Marina chorou no velório. Não por amor. Esse tinha morrido anos antes dele. Mas pela constatação brutal de que ela havia desperdiçado décadas inteiras, esperando ser vista por alguém que nunca olharia para ela de verdade. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Marina desceu do ônibus 3 pontos depois, sob a chuva que agora caía ainda mais forte. Não tinha guarda-chuva. Segurou a bolsa sobre a cabeça e correu os 200 metros até o prédio onde morava. Um edifício antigo de 3 andares, sem elevador, com infiltrações nas paredes e portas que rangiam. Subiu as escadas devagar, sentindo cada degrau pesar nas pernas cansadas. Seu apartamento ficava no 2º andar. Um espaço pequeno, sala, cozinha integrada, um quarto e um banheiro minúsculo. Estava escuro quando ela entrou. Marina acendeu a luz e viu o mesmo que via todos os dias. Móveis velhos que vieram do casamento. Cortinas desbotadas. Fotografias dos filhos penduradas na parede como lembretes de uma época em que ela ainda acreditava que ser mãe seria suficiente para preencher o vazio. Tirou os sapatos encharcados, pendurou o uniforme azul marinho no varal da área de serviço e tomou um banho quente. A água escorreu pelo seu corpo magro, pelos ombros caídos, pela pele que já não tinha a firmeza de antes. Marina olhou para suas próprias mãos debaixo do chuveiro. Mãos que lavaram tantas roupas, que esfregaram tantos chãos, que acariciaram filhos pequenos e depois foram esquecidas. Ninguém me vê como mulher, ela sussurrou para si mesma, as palavras se perdendo no barulho da água. Ninguém nunca me viu. Depois do banho, vestiu uma camisola simples e foi até a cozinha. Esquentou uma sopa que havia feito no domingo e comeu em silêncio, sentada à mesinha pequena, ouvindo apenas o som da chuva batendo na janela e o tic-tac do relógio de parede. Quando terminou, lavou a louça, secou tudo e guardou nos armários. Cada gesto era mecânico, automático, sobrevivência.
Às 9 da noite, Marina se deitou. O lado esquerdo da cama continuava vazio, como sempre. Ela puxou o lençol até o pescoço e ficou olhando para o teto, para as manchas de umidade que pareciam continentes no mapa antigo. Pensou em como seria morrer assim, sozinha, num apartamento silencioso, sem ninguém perceber até que o cheiro denunciasse. Não era um pensamento suicida. Era apenas uma constatação, uma possibilidade estatística. Fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono demorou a vir. Quando finalmente chegou, veio acompanhado de sonhos confusos, imagens de uma versão jovem de si mesma dançando num salão iluminado, com um vestido azul que nunca existiu de verdade, nos braços de um homem cujo rosto ela não conseguia ver. A manhã seguinte amanheceu cinzenta. Marina acordou às 5h30, como sempre. Preparou o café preto e comeu 2 fatias de pão com margarina. Vestiu outro uniforme, idêntico ao de ontem, e desceu as escadas com a mesma bolsa de pano no ombro. O ônibus das 6h40 passou lotado. Ela viajou em pé, segurando firme na barra de ferro, o corpo balançando nos solavancos, invisível entre tantos outros corpos cansados. Trabalhou das 7 da manhã às 3 da tarde. 7 andares de escritórios, banheiros, salas de reunião, corredores, copas. Esfregou, varreu, passou pano, esvaziou lixeiras, trocou papel higiênico, limpou manchas de café em mesas de vidro. Algumas pessoas passavam por ela e não diziam nada. Outras diziam bom dia, sem olhar para seu rosto. Uma ou outra era gentil de verdade, perguntava como ela estava, mas essas eram raras. Marina estava terminando de limpar a sala de reuniões do 6º andar, quando ouviu vozes se aproximando. Rapidamente, juntou seus materiais para sair. Ela sabia que devia ser invisível, especialmente quando havia reuniões marcadas. Mas antes que pudesse alcançar a porta, ela se abriu. 3 homens entraram conversando alto, rindo de alguma piada interna. Marina se encolheu contra a parede, tentando se fazer ainda mais invisível. 2 deles passaram por ela sem sequer piscar. O terceiro parou. Ele era negro, alto de ombros largos, vestindo um terno cinza perfeitamente cortado. Devia ter uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos escuros e intensos. Havia algo nele, uma presença, uma autoridade natural, que fazia as pessoas se voltarem quando ele entrava no ambiente. Com licença, ele disse, e seu tom não era impaciente, apenas educado. Já terminamos aqui? Marina sentiu o rosto esquentar. Sim, senhor. Desculpa, eu já estava saindo. Ela se apressou em direção à porta, mas o balde com água suja estava pesado, e ela tropeçou ligeiramente. A água balançou perigosamente, quase derramando. Marina segurou firme, mas sentiu uma fisgada aguda no pulso direito. Aquela tendinite que a incomodava há meses. Cuidado. A voz veio mais perto. O homem tinha se aproximado. Isso está pesado demais. Deixa eu ajudar. Não precisa, senhor. Eu consigo. Marina tentou sorrir, mas estava constrangida demais. Eu sei que você consegue, ele disse, e havia algo gentil no tom. Mas não precisa carregar tudo sozinha só porque consegue. Ele pegou o balde da mão dela antes que ela pudesse protestar. Marina ficou parada, sem saber o que fazer. Nenhum executivo jamais havia feito isso por ela. Ninguém jamais havia percebido o peso que ela carregava. Para onde vai isso? A copa de serviço, no final do corredor. Ele caminhou ao lado dela, carregando o balde como se não pesasse nada. Os outros 2 homens observavam da porta da sala, visivelmente surpresos. Marina sentia o coração bater descompassado. Não de romantismo, mas de puro desconforto. Isso não era normal. Ela não sabia como lidar com isso. Quando chegaram à copa de serviço, ele colocou o balde com cuidado no chão. Obrigada, senhor, Marina disse rapidamente, querendo encerrar aquilo logo. Mas ele não saiu. Ficou parado, olhando para ela com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. Qual seu nome? Marina. Marina, ele repetiu, como se estivesse guardando. Eu sou Rafael. Ele estendeu a mão. Marina olhou para a própria mão.
áspera, com unhas curtas e limpas, mas sem esmalte, marcada pelo trabalho. Hesitou. Ele esperou. Finalmente ela apertou a mão dele. O aperto foi firme, caloroso. Prazer em te conhecer, Marina. Havia algo na forma como ele disse isso, não apressado, não automático, que fez algo estranho acontecer no peito dela. Um pequeno tremor, como uma porta velha sendo aberta depois de anos trancada. Igualmente, Sr. Rafael. Só Rafael, ele corrigiu, sorrindo ligeiramente. Senhor me faz sentir mais velho do que já sou. Marina não soube o que responder. Ficou ali, constrangida, torcendo para que ele fosse embora logo. Mas ele não foi. Em vez disso, inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse realmente a vendo, e disse: "Obrigado pelo trabalho que você faz aqui." Eu sei que ninguém costuma dizer isso, mas é importante. Você é importante. E então ele saiu. Marina ficou parada na copa de serviço, sozinha, ouvindo o som dos próprios batimentos cardíacos. As palavras dele ecoavam na sua cabeça. Você é importante. Quando foi a última vez que alguém havia dito isso para ela? Quando foi a última vez que alguém a tinha olhado, realmente olhado, e a tinha visto? Ela balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Era só gentileza, educação. Aquele homem provavelmente nem se lembraria dela amanhã. Marina voltou ao trabalho, mas algo tinha mudado. Ela não sabia explicar o que. Era como se uma pequena luz tivesse sido acesa num quarto que estava escuro há tempo demais. Nos dias seguintes, Marina se pegou pensando naquele encontro mais vezes do que gostaria de admitir. Era ridículo, ela dizia a si mesma. Ela tinha 62 anos. Ele era claramente um executivo importante, provavelmente rico, provavelmente casado. E mesmo que não fosse nada disso, por que alguém como ele olharia 2 vezes para alguém como ela? Ninguém me vê como mulher, ela repetiu para si mesma numa noite, enquanto lavava a louça do jantar. E tá tudo bem, eu não preciso disso. Mas a verdade, aquela verdade que ela tentava enterrar fundo, era que ela queria. Ela queria ser vista. Ela queria ser desejada. Ela queria que alguém olhasse para ela e visse não uma faxineira, não uma mãe, não uma viúva, mas Marina, apenas Marina. A mulher que ainda existia em algum lugar, debaixo de todas as camadas de cansaço e resignação. Na quinta-feira daquela semana, Marina estava limpando o 7º andar quando ouviu o passo se aproximando. Ela levantou os olhos do chão que estava esfregando e viu Rafael caminhando em direção a ela pelo corredor. Ele estava ao telefone, falando em inglês com alguém. O tom profissional e direto. Marina abaixou a cabeça rapidamente, fingindo estar concentrada no trabalho. Ele passou por ela. Marina soltou um suspiro de alívio, misturado com decepção. Mas então os passos pararam. Ela ouviu ele encerrar a ligação. E então, Marina, ela levantou os olhos. Ele estava parado a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos da calça do terno. Uma expressão quase tímida no rosto, algo que não combinava com aquela presença imponente. "Oi", ela disse, a voz saindo mais fraca do que pretendia. "Desculpa interromper seu trabalho." Ele se aproximou alguns passos. "Eu sei que você deve estar ocupada, mas eu queria te perguntar uma coisa." O coração de Marina disparou. "Sim? Você toma café?" Marina piscou, confusa. "Como? Café? Você gosta de café?" "Eu? Sim?" "Todo mundo gosta de café, não é?" Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, deixando-o mais jovem, mais leve. "Verdade. É que tem uma cafeteria muito boa aqui perto, na esquina da Paulista com a Bela Sintra. Eu costumo ir lá às vezes no final da tarde, e eu estava pensando, se você quiser, se você tiver tempo, talvez a gente pudesse tomar um café. Só conversar, sem compromisso." Marina ficou completamente imóvel. Aquilo não estava acontecendo. Não podia estar. Homens como Rafael não convidavam mulheres como ela para tomar café. Isso não existia na vida real.
Ela não sabia o que dizer. Parte dela queria dizer sim desesperadamente. Outra parte queria correr e se esconder. Olha, se você não quiser, tudo bem. Ele disse rapidamente, interpretando seu silêncio como recusa. Eu não quero te deixar desconfortável. É só que, eu não sei. Quando eu te vi na semana passada, eu senti que eu queria te conhecer melhor. Mas se isso é estranho, me desculpa. Não é estranho, Marina interrompeu, surpresa com a própria coragem. Eu fiquei surpresa, só isso. Surpresa por quê? Porque... Ela hesitou. Como explicar? Porque homens como você não costumam reparar em mulheres como eu. A expressão dele mudou. Ficou séria. Quase triste. Ele deu mais um passo em direção a ela, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para que ela pudesse ver a sinceridade nos seus olhos. Marina, eu não sei que tipo de homem você acha que eu sou, mas posso te garantir uma coisa. Quando eu olho para você, eu vejo alguém real, alguém que trabalha duro, que carrega o peso do mundo nos ombros, e ainda assim consegue sorrir quando cumprimenta as pessoas nos corredores. Eu vejo força, eu vejo dignidade, e eu vejo uma mulher linda, que merece ser vista exatamente do jeito que é. Marina sentiu os olhos arderem. Ela piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém. Então, ele perguntou suavemente. Um café? Amanhã? Depois do seu expediente? Marina respirou fundo. Todas as vozes dentro dela gritavam que isso era loucura. Que ela ia se decepcionar. Que era melhor deixar as coisas como estavam, seguras e previsíveis. Mesmo que dolorosamente solitárias. Mas talvez, apenas talvez, tivesse na hora de parar de se esconder. Tá bom, ela disse, a voz tremendo ligeiramente. Amanhã, que horas? O sorriso dele voltou, ainda mais radiante. 15h30? Na cafeteria da esquina? 15h30, ela repetiu. Perfeito. Ele ficou parado mais um instante, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas acenou com a cabeça. Até amanhã, Marina. Até amanhã. Ela ouviu-se afastar pelo corredor, e só quando ele virou a esquina e desapareceu de vista, Marina percebeu que estava sorrindo. Um sorriso pequeno, assustado, mas genuíno. Ela levou a mão ao peito, sentindo o coração bater acelerado, e por um momento, apenas um breve e frágil momento, permitiu-se sentir algo que não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Esperança. Marina não dormiu direito naquela noite. Ficou virando de um lado para o outro na cama, ora empolgada, ora apavorada. Às 3 da manhã, levantou e foi até o guarda-roupa. Abriu as portas e encarou suas roupas, uniformes de trabalho, 2 calças jeans desbotadas, 3 blusas simples, um vestido preto que usava em velórios. Nada ali servia para um encontro, se é que aquilo era um encontro. Que ridículo, ela sussurrou para si mesma. Você tem 62 anos, Marina. Isso não é coisa de adolescente. Mas mesmo assim, quando o sol nasceu, ela já estava acordada, o estômago embrulhado de nervosismo. O dia no trabalho passou devagar como nunca. Cada hora parecia durar 3. Marina limpou os andares no piloto automático, a cabeça longe dali, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. E se ela não tivesse nada interessante para conversar? E se ele percebesse que tinha cometido um erro ao convidá-la? E se ele simplesmente não aparecesse? Às 3 da tarde, ela terminou o expediente. Foi até o banheiro de serviço no subsolo, onde guardava uma bolsa com roupas limpas. Trocou o uniforme pela melhor calça jeans que tinha e por uma blusa azul marinho que Letícia lhe dera no Natal passado e que ela nunca tinha usado. Soltou o coque, penteou os cabelos grisalhos e prendeu-os novamente, desta vez deixando alguns fios soltos ao redor do rosto. Passou um batom rosado que encontrou no fundo da bolsa, tão velho que quase tinha esquecido que o possuía. Olhou-se no espelho manchado do banheiro. Uma mulher de 62 anos olhou de volta. Rosto marcado pelo tempo, olhos cansados, corpo magro. Mas havia algo diferente hoje. Um brilho tímido, uma centelha de vida. Você consegue,
ela disse para seu reflexo. É só um café. Marina saiu do prédio às 15h20. A cafeteria ficava a 2 quarteirões dali, na esquina que Rafael havia mencionado. Era um lugar pequeno e acolhedor, com mesinhas de madeira na calçada e o cheiro de café recém-passado escapando pela porta aberta. Ela chegou 5 minutos adiantada e ficou parada do outro lado da rua, as mãos suando, o coração disparado. E se ele não viesse? Mas então ela ouviu. Rafael estava caminhando pela Avenida Paulista, a passos largos, ainda vestindo o terno do trabalho, mas sem a gravata, o colarinho aberto. Quando ele a viu do outro lado da rua, seu rosto inteiro se iluminou. Ele acenou e atravessou rapidamente, desviando dos carros com a naturalidade de quem conhece bem aquela cidade. Você veio, ele disse, e havia alívio genuíno na voz. Você também. Marina respondeu, e os dois riram. Um riso nervoso, cheio de vulnerabilidade. Vamos entrar? Eles se sentaram numa mesinha no canto, perto da janela. Uma garçonete jovem veio anotar o pedido. Rafael pediu um café expresso. Marina pediu um cappuccino. Quando ficaram sozinhos, o silêncio desceu sobre eles como um cobertor pesado. Marina mexeu na alça da bolsa, sem saber para onde olhar. Rafael tamborilava os dedos na mesa, claramente tão nervoso quanto ela. Então, ele começou. Então ela repetiu. E os dois riram de novo, desta vez mais relaxados. Desculpa, eu não sou muito bom com small talk, ele admitiu, passando a mão pelos cabelos. Geralmente nas reuniões, eu só falo de números e estratégias. Isso aqui é diferente. Diferente como? Diferente porque eu realmente quero saber sobre você, de verdade. Não por educação ou protocolo. Eu quero saber quem é Marina. Marina sentiu o rosto esquentar. Não tem muito o que saber. Minha vida não é exatamente emocionante. Conta mesmo assim. Ela hesitou. Mas havia algo, na forma como ele olhava para ela, atento, presente, genuinamente interessado, que a fazia querer falar. Eu tenho 2 filhos, ela começou, Rodrigo e Letícia. Eles são adultos agora, cada um com sua vida. Eu fui casada por 37 anos. Meu marido morreu há 4 anos. Sinto muito. Marina balançou a cabeça. Não precisa. Nós não éramos felizes. Acho que nunca fomos na verdade. Mas na minha geração, você não se separava só porque não era feliz. Você ficava. Você aguentava. E você aguentou. Aguentei. Marina olhou para as próprias mãos pousadas na mesa. Eu aguentei até o dia em que não precisei mais. A garçonete trouxe os cafés. Marina segurou a xícara quente entre as mãos, sentindo o calor se espalhar pelos dedos frios. E você? Ela perguntou, encontrando coragem para olhar diretamente para ele. Me conta sobre você. Rafael sorriu, não aquele sorriso profissional que ele provavelmente usava em reuniões, mas um sorriso verdadeiro, meio torto, quase tímido. Eu vim do nada, ele disse simplesmente. Nasci em Campinas, num bairro da periferia. Minha mãe era empregada doméstica. Meu pai saiu quando eu tinha 5 anos. Nunca mais voltou. Eu cresci vendo minha mãe trabalhar até os ossos, voltando para casa tarde da noite com as costas doendo. E mesmo assim sempre encontrando forças para fazer comida, para cuidar de mim e das minhas 2 irmãs. Marina o observava, surpresa. Ela tinha assumido que ele vinha de dinheiro, de privilégio. Eu estudei em escola pública, ele continuou. Trabalhei desde os 12 anos, entregava jornal de manhã, ajudava no mercadinho à tarde. Consegui uma bolsa para a universidade, me formei em administração, comecei como assistente numa empresa pequena. Trabalhei feito louco. Subia quando os outros descansavam. E aos poucos, muito aos poucos, fui crescendo. E agora você é sócio de uma consultoria financeira. Ele completou. 6 escritórios no Brasil, 1 em Portugal. Nada mal para um menino da periferia que a professora disse que não daria em nada. Havia orgulho na voz dele, mas não arrogância. Era o orgulho de quem venceu contra todas as probabilidades. Sua mãe deve ter muito orgulho de você. A expressão de Rafael se suavizou, mas também ficou triste. Ela morreu há 3 anos. Câncer. Mas sim, ela teve orgulho.
Eu consegui dar para ela uma casa boa nos últimos anos, com um jardim que ela sempre quis. Ela passou os últimos meses da vida dela sentada naquele jardim, tomando sol, cuidando das flores. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter conseguido dar isso para ela. Marina sentiu um nó na garganta. Ela criou um homem bom. Ela me ensinou que dinheiro não muda caráter. Você pode ter tudo no mundo e ainda assim ser vazio. Ou pode não ter nada e ser rico em dignidade. Eu escolhi nunca esquecer de onde eu vim. Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo café. Mas era um silêncio confortável agora. Marina sentia como se uma parede invisível entre eles tivesse começado a desmoronar, tijolo por tijolo. Posso te perguntar uma coisa? Rafael disse depois de um tempo. Pode. Por que você ficou tão surpresa quando eu te convidei para esse café? Marina mordeu o lábio, pensando em como responder. Porque eu tenho 62 anos, ela disse finalmente. Porque eu sou uma faxineira. Porque eu não sou bonita. Porque... Para. Ele interrompeu suavemente, mas com firmeza. Para com isso. Ela o encarou, confusa. Marina, você acha que eu te convidei para tomar café por quê? Por pena? Por educação? Ele se inclinou para a frente, os olhos escuros fixos nela. Eu te convidei porque quando eu te vi pela primeira vez, carregando aquele balde pesado sozinha, tentando ser invisível, eu vi alguém que eu reconheci. Eu vi minha mãe. Eu vi minha história. E eu vi algo mais. O quê? Beleza verdadeira. Não aquela beleza de revista, superficial e vazia. Mas a beleza que vem de ter vivido, de ter sobrevivido, de ter carregado o peso do mundo, e ainda assim não ter se tornado amarga. Essa beleza que tem em você. Marina sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Ela piscou rapidamente, tentando contê-las. Mas uma escapou, deslizando lentamente pelo rosto. Ei! Ele disse suavemente, estendendo a mão sobre a mesa. Não para tocá-la, apenas oferecendo. Uma escolha dela, de aceitar ou não. Marina olhou para a mão dele. Mão grande, forte, com calos que contavam histórias de trabalho duro. E então, com o coração batendo forte, ela estendeu a própria mão e a colocou na dele. O toque foi elétrico. Não de luxúria ou paixão desenfreada, mas de conexão profunda, de reconhecimento, de duas almas que andaram sozinhas por tempo demais e de repente encontraram companhia. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me ver. Ninguém me viu há muito tempo. A mão dele apertou a dela suavemente. Então eles eram cegos. A posteriori, eles ficaram naquela cafeteria por mais de 2 horas. Conversaram sobre tudo: infância, sonhos esquecidos, medos secretos, pequenos prazeres. Marina descobriu que Rafael gostava de jazz, que ele tinha um cachorro velho chamado Duke, que seu maior arrependimento era não ter dito eu te amo para a mãe com mais frequência quando ela ainda estava viva. Rafael descobriu que Marina sempre quis aprender a nadar, mas nunca teve coragem. Que ela lia romances usados que comprava em sebos, que ela fazia um frango assado tão bom que os filhos ainda falavam dele às vezes, mesmo depois de anos morando longe. Quando finalmente saíram, já estava escurecendo. As luzes da Paulista começavam a se acender, e o barulho do trânsito enchia o ar. Deixa eu te levar para casa, Rafael ofereceu. Não precisa, eu pego o ônibus. Eu sei que você pega, mas eu quero te levar. Marina hesitou, mas então concordou. Eles caminharam até o estacionamento próximo, onde Rafael tinha um carro preto e discreto. Nada ostensivo, mas claramente de qualidade. Ele abriu a porta para ela, um gesto antiquado que a fez sorrir. Durante o trajeto até o bairro dela, eles conversaram mais. Mas quando Rafael estacionou em frente ao prédio onde Marina morava, o silêncio voltou. Não um silêncio desconfortável, mas carregado de algo não dito. Obrigada, Marina disse, a mão na maçaneta da porta, por tudo. Pelo café, pela conversa, pela carona. Foi um prazer, de verdade. Ele parou, como se estivesse reunindo coragem. Marina, eu sei que isso é meio repentino, e se você achar que é cedo demais, tudo bem. Mas eu gostaria de te ver de novo.
Não só no escritório, de verdade. Jantar talvez no fim de semana? Marina sentiu o peito apertar. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Outra parte estava apavorada. Eu preciso pensar, ela disse honestamente. Se Rafael ficou desapontado, não demonstrou. Apenas sorriu. Claro, sem pressão. Pensa com calma e me avisa, tá bom? Ela concordou e saiu do carro. Mas antes de fechar a porta, se virou de volta. Rafael? Sim. Eu me diverti hoje. Muito. Faz tempo que eu não me sentia assim. O sorriso dele se alargou. Eu também. Marina entrou no prédio e subiu as escadas lentamente, o coração ainda acelerado. Quando chegou ao apartamento e fechou a porta atrás de si, encostou-se nela e deixou escapar um suspiro longo. O que estava acontecendo? Isso era real? Seria possível que aos 62 anos, depois de tudo que ela tinha vivido, ainda houvesse espaço para algo novo? Para alguém que realmente havia? Ela foi até a cozinha, preparou um chá e sentou-se à mesa. O apartamento estava silencioso como sempre, mas o silêncio parecia diferente hoje. Menos opressor, menos vazio. Marina pegou o celular e olhou para os contatos. Havia um número de Rafael ali. Ele tinha pedido para salvarem os números um do outro antes de se despedirem. Ela digitou uma mensagem, apagou, digitou de novo, apagou mais uma vez. Finalmente, depois de 15 minutos, escreveu algo simples. Jantar no sábado. Eu aceito. Apertou enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio em menos de um minuto. Passo te pegar às 19 horas. Pode ser? Marina sorriu. Pode. Ela segurou o telefone contra o peito e fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, tantos anos que ela tinha perdido a conta, Marina se sentiu viva. Realmente viva. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Os dias até sábado passaram numa mistura estranha de empolgação e terror. Marina trabalhava, limpava, cozinhava, fazia tudo como sempre fazia. Mas sua mente estava constantemente em outro lugar. Ela se pegava sorrindo sozinha às vezes. E quando percebia, sentia o rosto queimar de vergonha. Você tá parecendo adolescente, ela repreendeu a si mesma enquanto lavava o chão de um escritório na quinta-feira. Mas não conseguia parar. Na sexta-noite, depois do trabalho, Marina fez algo que não fazia há anos. Foi a uma loja de roupas. Não uma loja cara, apenas uma pequena loja no centro, com roupas simples mais bonitas. Ela experimentou 3 vestidos antes de encontrar um que gostou. Azul escuro, com manga 3/4, discreto mais elegante. Custou quase 1/3 do que ela ganhava no mês. Mas ela comprou mesmo assim. No sábado, Marina acordou cedo, apesar de não ter trabalho. Limpou o apartamento inteiro, como se Rafael fosse visitá-lo. O que era ridículo, ela sabia. Lavou os cabelos 2 vezes. Passou a tarde toda se arrumando. Algo que não fazia com tanto cuidado desde antes do casamento. Às 7 da noite em ponto, a campainha tocou. Marina desceu as escadas, o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Rafael estava esperando na porta do prédio, vestindo uma camisa branca e uma calça escura, o cabelo penteado para trás. Quando ele a viu, seu rosto inteiro se iluminou. Você está linda, ele disse, e não era apenas cortesia. Era a verdade nua e crua nos olhos dele. Obrigada, Marina murmurou, sentindo o rosto esquentar. Você também está bonito. Eles foram a um restaurante italiano num bairro próximo. Um lugar acolhedor, com toalhas de mesa xadrez e velas sobre as mesas. Nada ostensivo, mas especial. Rafael pediu vinho tinto. Marina, que quase nunca bebia, aceitou uma taça. A conversa fluiu naturalmente como tinha fluído na cafeteria. Eles falaram sobre livros, sobre música, sobre lugares que gostariam de conhecer. Marina descobriu que Rafael sempre quis ir à África, a terra dos seus ancestrais.
Rafael descobriu que Marina sempre sonhou em ver o mar de verdade. Não apenas fotos, mas estar lá, sentir a areia nos pés, o som das ondas. Nunca foi à praia? Ele perguntou, surpreso. Marina balançou a cabeça. Milton não gostava, dizia que era perda de tempo e dinheiro. E depois que ele morreu, eu nunca tive coragem de ir sozinha. Rafael ficou em silêncio por um momento. Então, estendeu a mão sobre a mesa. Palm up. Uma oferenda. Então vamos juntos. O quê? Vamos à praia. Você e eu. Próximo fim de semana, se você quiser. Podemos pegar a estrada cedinho, passar o dia lá, voltar à noite. Sem compromisso. Só viver um pouco. Marina olhou para ele. Para aquele homem que mal conhecia, mas que de alguma forma parecia entendê-la de uma forma que ninguém mais nunca entendeu. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz embargada. Por que eu? Rafael segurou a mão dela, seus dedos entrelaçando seus dela, de forma natural, perfeita. Porque quando eu olho para você, Marina, eu vejo tudo o que importa. Eu vejo força e fragilidade. Eu vejo dor e esperança. Eu vejo alguém que passou a vida inteira cuidando de todo mundo e esqueceu de cuidar de si mesma. E eu quero ser a pessoa que cuida de você. Se você me deixar. As lágrimas vieram, e desta vez, Marina não tentou contê-las. Elas deslizaram lentamente pelo seu rosto, brilhando à luz das velas. Eu tenho medo, ela admitiu, a voz quebrando. Tenho medo de acreditar que isso é real. Tenho medo de me entregar e descobrir que eu estava errada. Que isso era só. Não era, ele interrompeu firmemente. Isso é real, Marina. Eu sou real. O que eu sinto por você é real. Mas você mal me conhece. Então me deixa te conhecer. Me deixa te ver. De verdade, por completo. As partes bonitas e as partes difíceis. Tudo. Marina fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Quanto tempo fazia desde que alguém realmente quis conhecê-la? Desde que alguém se importou com o que ela pensava, sentia, sonhava. Quando abriu os olhos, Rafael ainda estava ali, olhando para ela com aquela intensidade tranquila que a desarmava completamente. Tá bom, ela sussurrou. Tá bom, vamos à praia. O sorriso dele foi como o sol nascendo. O sábado seguinte amanheceu claro e quente, com um céu de um azul impossível. Marina acordou às 5 da manhã, incapaz de dormir mais. Arrumou uma bolsa pequena com uma toalha, protetor solar que Letícia tinha deixado numa visita há 2 anos, e o vestido novo que usara no jantar. Achava que talvez servisse para o fim do dia, quando voltassem. Rafael chegou às 6h30, dirigindo com as janelas abertas, música suave tocando no rádio. Marina desceu as escadas sentindo borboletas no estômago, uma sensação que pensava ter morrido décadas atrás. Bom dia, ele disse quando ela entrou no carro, e sua voz tinha aquela qualidade calorosa que a fazia sentir segura. Bom dia. Eles pegaram a estrada em direção ao litoral. São Paulo ia ficando para trás, os prédios gradualmente dando lugar a montanhas cobertas de Mata Atlântica. Marina olhava pela janela em silêncio, fascinada. Havia tanto mundo além daquele apartamento pequeno, daqueles corredores de escritório que ela limpava todos os dias. Você está quieta, Rafael observou depois de 1 hora de viagem. Estou pensando. No quê? Marina hesitou, mas então decidiu ser honesta. Em como é estranho estar aqui, com você, fazendo isso. Eu passei tanto tempo achando que minha vida já tinha acabado, sabe? Que a parte boa já tinha passado, e o que me restava era só existir. Sobreviver até o fim. Rafael não tirou os olhos da estrada, mas sua mão direita deixou o volante e encontrou a dela, que descansava no colo. Ele a segurou com delicadeza. E agora? Ele perguntou suavemente. O que você acha agora? Agora eu acho que talvez eu estivesse errada. Eles chegaram à praia por volta das 9 da manhã. Era uma praia pequena, não muito turística, com algumas barracas de palha e poucas pessoas. O mar se estendia infinito à frente, azul e cintilante sob o sol da manhã. Marina desceu do carro devagar, quase em transe. O cheiro de sal no ar, o som das ondas quebrando na areia,
A imensidão líquida diante dela, tudo era avassalador. Ela caminhou até a beira da água, como se estivesse hipnotizada. E quando a primeira onda tocou seus pés descalços, ela ofegou. Está frio? Rafael perguntou ao lado dela. Não, está perfeito. Eles caminharam pela areia molhada, as ondas lambendo seus tornozelos. Marina sentia lágrimas nos olhos, mas não de tristeza. Era uma emoção que ela não sabia nomear. Algo entre gratidão, espanto e uma alegria tão profunda que doía. Obrigada, ela disse de repente, parando e se virando para ele. Obrigada por me trazer aqui. Rafael estava olhando para ela, com uma expressão que Marina nunca tinha visto no rosto de um homem antes. Ternura absoluta, misturada com algo mais profundo, mais intenso. Marina, ele disse, e sua voz estava rouca. Eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu sei que faz pouco tempo que nos conhecemos. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu preciso ser honesto com você. Ele pegou ambas as mãos dela, segurando-as entre as suas. Eu estou me apaixonando por você. Não, espera. Isso não é verdade. Eu já me apaixonei. Desde aquele primeiro dia, quando você tentou carregar aquele balde sozinha, fingindo que não era pesado demais. Eu vi você, Marina. E eu não consigo parar de ver você. Marina ficou imóvel, as palavras dele reverberando dentro dela como sinos. Como? Ela sussurrou. Como você pode? Eu sou incrível, ele completou. Você é incrível, e forte, e linda, e real, de um jeito que a maioria das pessoas não é. E eu sei que você passou a vida inteira sendo ignorada, sendo invisível, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Ele se aproximou mais, seus rostos a centímetros de distância. Para mim, você é tudo. Você é a pessoa mais visível no mundo. Quando eu acordo, penso em você. Quando vou dormir, penso em você. E eu quero estar ao seu lado, se você me deixar. Não como algo temporário ou casual. De verdade, para construir algo real. Marina estava chorando abertamente agora, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, misturando-se com a brisa salgada do mar. Eu tenho tanto medo, ela confessou, a voz quebrando. Medo de acreditar. Medo de me entregar e descobrir que era bom demais para ser verdade. Eu sei, e eu não vou te pressionar, mas eu vou estar aqui todos os dias, se você quiser, te mostrando que isso é real, que eu sou real, que o que eu sinto por você é tão verdadeiro quanto esse mar na nossa frente. Marina olhou para ele, realmente olhou, para aquele homem que apareceu na sua vida como um raio inesperado, iluminando cantos escuros que ela tinha esquecido que existiam, e ela percebeu algo. Ela não queria viver com medo para sempre. Não queria passar o resto da vida se protegendo de possíveis decepções. Porque mesmo que isso desse errado, mesmo que ela se machucasse, pelo menos teria vivido, pelo menos teria tentado. Eu também estou me apaixonando por você, ela sussurrou. E as palavras saíram com dificuldade, como se tivessem ficado presas dentro dela por tanto tempo que tinham esquecido o caminho para fora. E isso me apavora, mas eu quero tentar. Eu quero estar com você. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol explodindo. Ele a puxou para seus braços, e Marina se permitiu ser abraçada, realmente abraçada, com a força e a ternura de alguém que não tinha medo de segurá-la, como se ela importasse. Você é incrível, ele murmurou contra seu cabelo. Você é absolutamente incrível. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados na beira do mar, as ondas quebrando aos seus pés, o mundo inteiro reduzido àquele instante perfeito e frágil. Os meses seguintes foram como viver num sonho, do qual Marina tinha medo de acordar. Rafael a levava para jantar aos sábados. Eles assistiam filmes velhos no apartamento dela, sentados no sofá surrado, compartilhando pipoca. Ele aparecia no escritório, só para vê-la, mesmo quando não tinha reuniões, e sempre encontrava uma desculpa para trocar algumas palavras com ela. Mas nem tudo era fácil. Uma tarde,
2 semanas depois do dia na praia, Marina estava limpando o 5º andar quando ouviu vozes vindas da copa. Reconheceu uma delas. Patrícia, uma das executivas jovens que trabalhava no mesmo andar que Rafael. Você viu Rafael com aquela faxineira? A voz de Patrícia dizia, carregada de desdém. Que coisa ridícula. Um homem daquele nível, rico, bem-sucedido, e ele tá perdendo tempo com uma senhora que poderia ser mãe dele. Deve ser coisa de caridade. Outra voz respondeu, rindo. Ou então ele tem algum fetiche estranho. Sei lá. Marina ficou paralisada no corredor, cada palavra cravando nela como uma faca. Ela sabia. Claro que ela sabia que as pessoas pensariam isso. Mas ouvir em voz alta, ouvir o veneno casual naquelas palavras era diferente. Ela terminou o trabalho naquele dia no piloto automático, os olhos ardendo, mas se recusando a chorar. Quando Rafael mandou mensagem à noite perguntando se podia visitá-la, ela respondeu que estava cansada. Que era melhor ficarem em casas separadas aquele dia. Ele ligou imediatamente. O que aconteceu? Sua voz estava preocupada. Nada, só estou cansada. Marina, não me mente. O que aconteceu? Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. As pessoas estão falando, Rafael, no escritório. Sobre nós. Dizendo coisas feias. Silêncio do outro lado. Então. Que tipo de coisas? Que você está comigo por caridade. Ou por algum fetiche estranho. Que eu poderia ser sua mãe. Que isso é ridículo. Mais silêncio. Quando Rafael finalmente falou, sua voz estava tensa de raiva contida. Me dá 15 minutos, eu tô indo aí. Rafael, não precisa. Mas ele já tinha desligado. 20 minutos depois, ele estava na porta do apartamento dela. Marina abriu. E ele entrou como um furacão controlado. Pegou as mãos dela e a guiou até o sofá, sentando-se de frente para ela. Olha para mim, ele disse, sua voz firme, mas gentil. Quando ela levantou os olhos, havia fogo neles. Não raiva direcionada a ela, mas uma determinação feroz. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. Eu não me importo se elas acham que isso é estranho, ou inadequado, ou ridículo. Você sabe por quê? Marina balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escapando. Porque eu vivi a vida inteira me importando com a opinião dos outros. Vivi tentando provar meu valor, tentando mostrar que um menino negro da periferia podia chegar onde quisesse. E eu consegui, Marina. Eu consegui tudo o que quis profissionalmente. Mas você sabe o que eu descobri? Que nada disso importa se no fim do dia eu voltar para casa e estar sozinho. Se não tiver alguém real ao meu lado. Alguém que me veja não pelo que eu construí, mas por quem eu sou. Ele acariciou o rosto dela, limpando as lágrimas com o polegar. E você me vê, Marina. Você sempre me viu. Não o empresário, não o dinheiro, não o status. Só eu, Rafael, o homem. E eu te vejo também, toda você. A mulher forte que sobreviveu a um casamento que a destruía. A mãe que deu tudo pelos filhos. A trabalhadora que carrega o peso do mundo nos ombros e ainda encontra forças para sorrir. Você acha mesmo que eu vou deixar a opinião de pessoas vazias me afastar de você? Mas e se elas estiverem certas? Marina sussurrou. E se isso realmente for errado? E se você acordar um dia e perceber que cometeu um erro? Isso não vai acontecer. Você não pode saber disso. Posso sim. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Porque eu acordei, Marina. Eu passei 54 anos dormindo, vivendo no automático, construindo uma vida que parecia certa no papel, mas era vazia no fundo. E então eu te conheci. E foi como se alguém tivesse acendido as luzes. Eu acordei. E agora que eu estou acordado, eu não vou voltar a dormir. Não por medo. Não por opinião alheia. Por nada. Marina chorou. Chorou de um jeito que não chorava há anos, soluçando, deixando toda a dor e o medo e a esperança desesperada saírem. E Rafael a segurou,
deixou-a chorar em seu peito, acariciando seus cabelos, murmurando palavras suaves. Eu te amo, ele disse de repente, as palavras saindo com clareza absoluta. Eu te amo, Marina. E eu vou continuar te amando enquanto você me deixar. Marina levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para ele. Eu também te amo, ela sussurrou. E era verdade. Ela amava aquele homem que apareceu na sua vida como um milagre inesperado e a ensinou que nunca era tarde demais para recomeçar. Ele a beijou, o primeiro beijo deles, suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Marina sentiu algo dentro dela se curar, alguma ferida antiga começando finalmente a fechar. As coisas mudaram depois daquela noite, não externamente. Marina continuou trabalhando. Rafael continuou dirigindo sua empresa. Mas internamente, algo tinha se solidificado. Eles não estavam mais testando as águas. Eles estavam mergulhando de cabeça. Rafael apresentou as irmãs dele numa tarde de domingo. Duas mulheres negras e incríveis que abraçaram Marina como se a conhecessem há anos. Elas fizeram feijoada, conversaram sobre tudo, riram até a barriga doer. E quando Marina estava ajudando a lavar a louça com Cláudia, a irmã mais velha de Rafael, ela disse: Eu não vi meu irmão sorrir desse jeito em anos. Obrigada por isso. Marina encontrou Rafael com Rodrigo e Letícia num jantar tenso 3 semanas depois. Seus filhos foram educados, mas ela via a confusão em seus olhos, as perguntas não feitas. Depois que eles foram embora, ela ligou para Letícia. Você acha que eu sou ridícula? Marina disse, diretamente. Letícia suspirou do outro lado da linha. Não, mãe. Eu acho que você está assustada. E eu acho que eu nunca te vi feliz antes. Não de verdade, e isso me assusta um pouco também, porque eu não sei como lidar com uma mãe que tem vida própria. E o Rodrigo? Ele vai precisar de tempo. Mas ele vai aceitar. Nós dois vamos, porque no final das contas, a gente só quer que você seja feliz. Marina desligou o telefone com o coração mais leve. Não seria perfeito. Nunca seria. Mas seria real. E isso era mais do que ela tinha há muito tempo. 6 meses depois daquele primeiro café, Rafael pediu Marina em casamento. Não foi nada grandioso ou extravagante. Eles estavam no apartamento dele, onde Marina passava cada vez mais tempo, preparando o jantar juntos. Ele estava cortando legumes, ela estava temperando o frango, e o rádio tocava música baixinho. Algo de Djavan que ela gostava. Marina, ele disse de repente. Casa comigo. Ela quase derrubou a tigela de tempero. O quê? Ele deixou a faca de lado e se virou para ela, as mãos ainda sujas de cenoura. Casa comigo. Eu sei que é rápido. Eu sei que a gente ainda está aprendendo a estar junto. Mas eu tenho 54 anos, Marina. Eu não tenho tempo para desperdiçar fingindo que não sei o que eu quero. E eu quero você. Todos os dias. Pro resto da minha vida. Então casa comigo. Marina ficou parada, o coração batendo descompassado. Você tá falando sério? Completamente. Mas eu sou a mulher que eu amo, ele completou. É isso que você é. Só isso. Nada mais importa. Marina olhou para ele, para aquele homem bom, honesto, que havia quando todo mundo vivia olhando através dela, e percebeu que ela não tinha medo mais. Ou talvez tivesse. Mas não era medo suficiente para fazê-la recuar. Sim, ela disse, a voz firme. Sim, eu caso com você. O sorriso dele foi como o amanhecer. Eles se casaram 3 meses depois, numa cerimônia pequena. Só família e amigos próximos. Marina usou um vestido branco simples. Rafael insistiu. Disse que ela merecia o branco. Merecia tudo. Rodrigo e Letícia estavam lá, ainda um pouco desconfortáveis, mas tentando. As irmãs de Rafael choraram de alegria. E quando o juiz de paz disse, pode beijar a noiva, Rafael a beijou como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Marina tinha 63 anos. Rafael tinha 55. E eles estavam começando. 5 anos se passaram como uma canção suave, cada nota diferente, mas harmonizando perfeitamente com as outras. Marina não trabalhava mais como faxineira.
Rafael tinha insistido, não porque achava o trabalho dela indigno, mas porque queria que ela tivesse a liberdade de escolher o que fazer com seu tempo. Ela resistiu no início, com medo de se tornar dependente, de perder sua identidade. Mas ele a lembrou: você trabalhou a vida inteira, Marina. Desde menina. Você não deve nada a ninguém. Se você quer continuar trabalhando, ótimo. Mas faça porque você quer, não porque precisa. Ela pensou sobre isso durante semanas. E então, timidamente, começou a fazer algo que sempre quis, mas nunca teve coragem. Aulas de pintura. Descobriu que era boa. Não extraordinária, não digna de museus, mas boa o suficiente para encontrar alegria nisso. Ela pintava paisagens principalmente. O mar que vira pela primeira vez com Rafael, o céu de São Paulo ao entardecer, o jardim da casa para onde se mudaram depois do casamento. A casa. A casa. Rafael a deixou escolher. Uma casa não muito grande, mas aconchegante, num bairro tranquilo. Com um jardim onde Marina plantou rosas, jasmins e um pé de jabuticaba que ela cuidava como se fosse um filho. Duque, o cachorro velho, passou seus últimos anos deitado naquele jardim, ao sol. E quando ele morreu, os dois choraram abraçados. Eles adotaram Luna 1 mês depois, uma vira-lata caramelo resgatada da rua. Toda alegria e energia caótica. Marina nunca tinha tido um cachorro. Agora não conseguia imaginar a vida sem Luna, seguindo seus passos pela casa, dormindo aos pés da cama, pedindo carinho a todo momento. Rodrigo visitava mais agora. Ainda tinha suas reservas, mas estava tentando. Trouxe os netos uma vez, 2 crianças lindas que chamavam Marina de vovó e Rafael de vô Rafa. Ver Rafael brincando com eles no jardim, fazendo aviõezinhos e fingindo ser monstro, fazia o coração de Marina transbordar. Letícia se mudou de volta para São Paulo depois de 3 anos. Ela e Marina almoçavam juntas toda sexta-feira. E um dia, tomando café na cozinha da casa nova, Letícia segurou a mão da mãe e disse: "Desculpa, mãe. Por quê? Por não ter visto você antes. Por ter achado que você estava bem todos aqueles anos quando claramente não estava. Por ter te abandonado para viver minha vida e te deixado sozinha." Marina apertou a mão da filha. "Você não tem nada que se desculpar. Eu queria que você vivesse sua vida. Eu só não sabia como viver a minha. E agora você sabe." Marina olhou pela janela da cozinha, para o jardim onde Rafael estava podando as roseiras, Luna correndo em círculos ao redor dele. O sol da tarde dourava tudo, tornando aquela cena simples em algo quase sagrado. "Agora eu sei," ela respondeu, sorrindo. Sexa. Na manhã de seu 68º aniversário, Marina acordou com o cheiro de café e pão quentinho. Abriu os olhos e viu Rafael entrando no quarto com uma bandeja. Café com leite do jeito que ela gostava, pão francês com manteiga, goiabada, um vaso pequeno com uma rosa do jardim. "Bom dia, meu amor," ele disse, pousando a bandeja com cuidado na cama. Luna pulou na cama também, lambendo o rosto de Marina até ela rir e afastá-la gentilmente. "Você não precisava fazer isso." "Eu sei, mas eu quis." Ele se sentou ao lado dela, pegando sua mão. A dele estava mais enrugada agora, manchas de sol aparecendo na pele escura. A dela também mostrava os anos, as veias mais salientes, os dedos um pouco retorcidos pela artrite inicial. Mas eram mãos que se encaixavam perfeitamente. 68 anos, ele disse, os olhos brilhando. "Você está ficando velha, senhora." "Olha quem fala, senhor de 60. Eles riram, aquele riso fácil e confortável de quem conhece todos os recantos um do outro e ainda assim escolhe ficar. "Marina," Rafael disse, ficando sério, "você sabe que eu sou péssimo com palavras bonitas. Eu sempre fui melhor com números e planilhas do que com poesia. Mas tem uma coisa que eu preciso que você saiba." "O quê?" "Você salvou minha vida." Marina tentou interromper, mas ele ergueu a mão suavemente. "Deixa eu terminar. Eu sei que você acha que eu te salvei, que eu te tirei daquela solidão.
Mas a verdade é que você me salvou também. Eu estava vazio, Marina. Rico, bem-sucedido, mas completamente vazio. E você me ensinou que ter alguém para cuidar, alguém para amar de verdade, é a única coisa que realmente importa. Você me fez humano de novo. Marina sentiu as lágrimas subirem, mas eram lágrimas boas. E você me fez visível, ela sussurrou. Depois de uma vida inteira sendo invisível, você me viu. Realmente me viu. Eu sempre vou ver você, ele prometeu, beijando sua testa. Até meu último dia. Eles passaram aquela manhã na cama, conversando sobre nada e tudo, Luna deitada aos pés deles, o sol entrando pela janela e pintando quadrados dourados no chão de madeira. E Marina pensou em como a vida era estranha, como ela podia ser brutal e dolorosa por tanto tempo, e então, de repente, sem aviso, se tornar absolutamente linda. Ela tinha 68 anos, Rafael tinha 60. E eles ainda estavam apenas começando. Se você está aí, ouvindo esta história, e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Marina, ou a ternura de Rafael, então deixa eu te dizer uma coisa, essa história não é só dela. Ela pode ser sua também, porque não importa quantos anos você tem, não importa quantas decepções você carregou, quantas vezes você foi ignorada, ou machucada, ou feita para se sentir invisível. Não importa se você acha que já passou da hora, que o tempo certo já foi embora, que pessoas como você não merecem finais felizes. Tudo isso é mentira. A verdade é que enquanto você estiver respirando, enquanto seu coração ainda estiver batendo, não é tarde demais. Não é tarde para ser vista. Não é tarde para ser amada. Não é tarde para recomeçar, para florescer, para descobrir que existe uma versão de você que você nem conhecia ainda. Uma versão que é livre, que é amada, que é plena. Marina achou isso aos 62. Você pode achar amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 5 anos, ou hoje mesmo, neste exato momento, ao decidir que você merece mais do que sobreviver, que você merece viver. E se essa história tocou você de alguma forma, se ela acendeu alguma esperança pequena no seu peito, deixa um like. Comenta aqui embaixo de onde você está me ouvindo. Me conta se você se viu nessa história. Porque quando você faz isso, quando você participa, você me mostra que vale a pena continuar trazendo essas histórias para você. Histórias de pessoas reais, com dores reais, encontrando amor real. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias, porque tem tanta gente por aí precisando ouvir que não está sozinha, que não é tarde demais, que ainda existe esperança. E você, que chegou até aqui, que ouviu Marina do começo ao fim, obrigada, de coração, por dar seu tempo para essa história, por permitir que ela tocasse você, que você seja vista, que você seja amada, que você seja tão feliz quanto merece ser. Um beijo no seu coração.